Olá, eu sou Nelson Tavares e estou aqui para substituir a nossa querida Iraci Campos durante algumas semanas, enquanto ela tira umas férias. Mas a proposta do programa continua a mesma. A gente te convida a reconstruir as suas emoções num movimento em que eu, você, Joana de Ângeles e doutora Nise da Silveira vamos fazer juntos um verdadeiro mergulho interior, numa jornada de busca do autoconhecimento para que a gente possa ter uma vida melhor. E para isso, a gente pede a sua colaboração. Que tal você enviar a sua história? Que tal você contar aquilo que te incomoda para que a gente possa discutir o seu caso num próximo programa? Olha que legal. Então, envie a sua mensagem com detalhes de tudo que você está vivendo para o número de WhatsApp que você está vendo na tela. Agora, se você, por algum motivo, não conseguir assistir ao programa na TV Mundo Maior, não esquece que a gente tem lá no YouTube uma playlist do Seja Barra com todos os programas anteriores. A gente te convida para esse movimento de amor, não só com o próximo, mas com você mesmo. Relacionamentos não são uma coisa fácil de ser resolvida, né? Vocês sabem disso. Particularmente quando pelo menos uma das pessoas tem questões assim muito fortes dentro de si, como por exemplo a busca da própria liberdade. Como equalizar isso? Então, hoje a gente vai tratar de um caso que é muito interessante e é riquíssimo em detalhes para a gente poder discutir muitas e muitas e muitas questões. Para tratar dessa questão, a gente vai receber uma pessoa assim de quem eu gosto muitíssimo, uma pessoa especial, Ana Carolina. Oi, Seja Nelson. bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, Que bom. reconstruindo, falando de um caso tão interessante como esse. Vocês vão ver que é interessante mesmo. Ana Carolina é terapeuta e ela é instrutora também aqui no Seja Barra. E eu sempre digo que uma das qualidades do curso da Aninha é que ela fala de forma muito simples, muito acessível, apesar de todo o conteúdo que tem. Isso se reflete na busca dos seus cursos, porque os cursos da Aninha no salão ficam sempre lotados, eu vejo, e é uma alegria ter você aqui com a gente hoje. Obrigada. Bom, então vamos conhecer a história da nossa Tati. A Tati mora em Vitória, tem 28 anos e ela conta pra gente que já teve 5 relacionamentos, 5 companheiros. Quer dizer, na verdade não são 5 relacionamentos, são 5 companheiros, pessoas com quem ela viveu. O que ela teve um relacionamento mais duradouro foi um dos últimos, salvo engano o último, que durou 4 anos. E esse relacionamento tinha uma característica. Ela morava num apartamento pequeno com ele e esse companheiro recebia os filhos no período de visitação num quarto que essas crianças tinham na casa deles. Outra coisa interessante que a Tati vai contar pra gente é que ela tem uma necessidade muito grande de uma liberdade, de ela ter a possibilidade de encontrar sozinha com os amigos, de ter um contato social também muito individual. Quer dizer, além do contato com o companheiro, ela quer ter o tempo dela, o espaço dela, os amigos dela. Ela fala que a sociedade é muito egoísta e que não entende que as mulheres têm que ter direitos iguais e que ela tem esse direito tanto quanto o marido. E ela vai, logo na sequência, narrar para a gente que, em busca dessa liberdade e de não querer se apegar a filhos e tal, ela já realizou 4 abortos. A busca da alma gêmea continua, porque o relacionamento terminou, mas ela continua buscando alguém com quem ela possa viver dentro dessas características e do padrão que ela própria deseja. Os desafios da Tati são muito grandes e algumas características a gente vai discutir aqui para tentar ajudar, mas eu tenho certeza de que você também vai se identificar com pelo menos alguns dos pontos que a história da Tati traz para gente. É um caso rico, né? É um estudo de caso, praticamente, né? Bem interessante esse caso. Começar pelo último relacionamento dela, né? Que é, como a gente fala na psicologia, você dá o seu olhar do direito familiar, que é muito rico também, que é de recasamento, que por si só, é uma relação difícil, né. Num relacionamento, você tem o encontro de 2 culturas,
2 educações, e isso gera conflito, né, são rotinas aprendidas, porque a gente traz muita coisa aprendida diferente, isso traz muito conflito, com 2. Quando você bota, né, uma criança, uma outra pessoa, um outro ser, às vezes até mais do que um, que é o caso da da Tati, isso dificulta ainda mais, porque tem uma outra educação que vem também com uma identidade de uma outra pessoa que está por trás e que normalmente não é uma pessoa que você tem, infelizmente, muito afeto ou muito conhecimento, porque em algumas situações há ainda uma rixa, uma discordância, que é a ex-mulher ou a mãe, que não precisa ser assim, mas é o que é mais comum. Então, esse arranjo, fica difícil. Mas é super possível. Como? Com comunicação, né, e com uma aceitação do outro. Quando a gente está num relacionamento, o amor é aceitar, né, você aceita o outro, você escolhe o outro com tudo que ele vem, até os filhos. Então quando ela diz assim: "Eu não escolhi a família dele, eu não escolhi", na verdade escolheu, porque ele vem com esse pacote, né. Como junto da pessoa tem os hábitos dela, tem os valores dela, tem os comportamentos, os defeitos, mas tem também a sua história. E na história desse companheiro que ela escolheu, tem os filhos, então ela não pode ignorar que isso faz parte da escolha dela também, né? Sim. Agora também é interessante entender isso, né, Nelson, como uma mão dupla, porque tem essa aceitação, né, da história dele com tudo que ele traz, e também tem a parte dele de conseguir trazer essa nova integrante da família para dentro da família, né. Então, porque, assim, é muito comum, e no caso dela era o namorado dela, o companheiro dela, né, que nesses períodos de visitação, o homem ele se sinta tão culpado pela separação, né, às vezes a separação de uma ex-mulher está vinculada com a separação do filho na cabeça, né. Sim. Então até é importante um acompanhamento, terapêutico para poder isso começar a se acomodar na cabeça, né, dessa pessoa que se separou. Mas que quando ela tá com os filhos, ela quer estar o tempo integral, como se estivesse, assim, querendo recuperar o tempo perdido. Uma espécie de compensação mesmo, A né? compensação, exatamente. E aí ela se torna só pai, né, e esquece o homem. E a Tati, no caso da Tati, que a gente está falando, mas eu acho que isso vai se encaixar em várias Sim. histórias de recasamento, ela tá o quê? Com o homem, e aí de repente só vê o pai. E realmente, aí sim, ela não, não se relaciona diretamente com o pai, ela se relaciona diretamente com o homem. Então é preciso que nesse relacionamento com os filhos, o homem permaneça, para que esse casal ele seja mantido. E isso até em situações onde os filhos são do mesmo casamento. É muito comum separação depois de 3, 4, 5 anos nessa faixa, assim, você deve ver bastante isso, me corrija se eu Sim. estiver errado, porque é quando os pais, que são só pais, eles descobrem que não se veem mais como homem e mulher. Então, manter essa integridade do casal é muito importante, até para impedir essa invasão no relacionamento. É comum que cada um de nós, nos diversos contextos de vida, exerça papéis. E diante desses papéis, a gente meio que representa alguma coisa que é adequada para aquele contexto, né? Então, eu quero dizer, na condição de pai, eu tenho uma representação de comportamento, de hábito, de conduta que é própria daquele contexto. Eu, como companheiro, como marido, eu vou ter um outro contexto. E quando esses dois contextos se misturam numa nova realidade em que está todo mundo aprendendo a conviver com isso tudo, pode haver alguns conflitos, porque tem um pouco de ciúme, talvez, também da Tati, que o vê muito mais centrado na função paterna do que da função. Tudo bem que ela passa uma semana inteira com ele, ela precisa compreender que aquele é o momento da visitação, mas ela quer vê-lo também como marido, ela quer vê-lo também como companheiro, que é uma necessidade de afirmar aquilo que ela tem ali construído, não naquela semana ou naquele período, mas por uma vida inteira, em que ela projeta uma necessidade de um relacionamento estável, né? Sim, é importante ter esse respeito e da mesma forma como esse homem vai integrar
no caso a Tati, né, para dentro da família, é importante que ela integre naquele período os filhos para dentro da família dela. Ela também assumir esse papel ali de madrasta, como quer que chame, né? Ela precisa assumir esse papel. Senão ela fica, né, eu não tô, eu tô. Então é importante isso, mas para isso acontecer, comunicação. Porque é tudo muito emaranhado nesse primeiro momento. A situação de recasamento realmente é muito misturada, tem muita coisa, muitos elementos dentro. Então é preciso começar a entender qual é o limite do outro. Claro. Até, ó, isso daqui realmente tem que ser assim. Preciso que você acomode isso, mas isso daqui eu preciso. Aí já é o outro falando, eu preciso que você acomode também esse meu espaço, Claro. né? E também permitir esse espaço do pai com o filho só, né? Para não Sim. ter o que é comum, o que deve acontecer, Intimidade, né? intimidade, o que deve acontecer até quando é um relacionamento com os filhos, sabe? O espaço da mãe com os filhos, do pai com os Sim, filhos, né? Porque senão fica um sempre atravessando o outro também nesses sim. papéis. Agora, Ana, tem uma coisa assim que me chama muita atenção no caso da Tati, que é a busca de uma liberdade que se manifesta por muitas maneiras. A Tati fala em liberdade quando ela quer estar com pessoas, ela fala em liberdade quando ela diz que não quer ter filhos e por isso faz aborto, ela fala em liberdade quando ela fala de igualdade de gênero, a Tati fala de liberdade o tempo inteiro. Isso, interessante, né? Porque ela é uma busca, acho que muitos de nós temos, de uma certa forma, mas que a gente acaba projetando muito para fora, né? Essa liberdade que o outro me permita ser quem eu quero ser. Mas o quanto a gente se permite, né? E o quanto essa busca é de fato, ela está direcionada para o movimento certo. Porque ela, ao mesmo tempo que e a gente é muito paradoxal, isso é maravilhoso, né? A gente é um pouco de cada coisa. Ao mesmo tempo que ela fala muito de liberdade, ela diz que tá 1 mês e meio sem relacionamento, e isso é muito É pouco. muito pouco. Ela É quer é porque muito, quer aliás, alma é muita gêmea. É muito coisa. tempo, né, para ela Isso. estar sozinha e ela quer a alma gêmea dela quanto E antes. ela já tá procurando, então, um novo relacionamento, porque ela quer o príncipe, são também palavras que ela traz. Então, ao mesmo tempo que ela quer essa liberdade, ela busca alguém para estar ali e para dar essa liberdade para ela, né, que é bem interessante. Agora, como também me sobressai nesse discurso a questão da alma gêmea, né, do príncipe, que ainda é um discurso de fantasia e de projeção, mais uma vez a projeção da liberdade no outro. A liberdade ela está muito relacionada com um relacionamento onde ela possa fazer tudo aquilo que ela deseja, né, esquecendo a liberdade ou o desejo do Sim. outro. Só que no relacionamento há um novo tipo de liberdade, né? Jesus, com toda a liberdade, livre-arbítrio que ele tinha, a escolha dele sempre era amar, era dar a vida pelo outro. Então, o amor, ele está relacionado com essa liberdade, né, com a liberdade máxima, mas também uma liberdade onde você escolhe estar com o outro. E às vezes a gente pensa o relacionamento como algo que a gente deve continuar, né? Uma coisa assim, eu tô com aquela pessoa e aí, a gente se acomoda a isso, né, uma acomodação. Às vezes até as pessoas querem sair, mas: "Não, eu já estou tanto tempo". Aham. Mas o relacionamento em si é uma escolha diária, e isso é liberdade. Isso eu te perguntar, excelente você ter falado sobre isso, porque algumas pessoas, como ela, eu não vejo nenhum problema ela ter tido 5 uniões, né, mas algumas pessoas acham que isso é muito e veem que essa, pluralidade de experiências conjugais tem a ver com essa busca da liberdade. Mas eu não vejo nenhum problema daquelas pessoas que têm um único relacionamento, se elas estão felizes, né, que seja assim, graças a Deus, não é por isso que ela perdeu a liberdade, porque ela todos os dias tem a liberdade de fazer escolhas e de construir com aquela pessoa um caminho que lhe deixe plena. A liberdade está em quê? Né? Se ela não está na escolha, se ela não está na presença ou ausência do outro, esse sentimento que falta nela vem de algum lugar. Né? Sim. O que deve ser isso? O que a gente pode ajudar a Tati a pensar que esteja causando nela esse sentimento de uma liberdade que ela acha que ainda não conquistou? É, a gente vê que ela ainda está numa projeção. Aonde isso surge, né? No discurso do príncipe, da alma gêmea, Aham. ela também diz da sociedade egoísta. Nós, o tempo inteiro, estamos projetando, né?
Sempre. E é assim que a gente se conhece, não é algo ruim. Às vezes a gente fala em projeção e as pessoas acham: "Não, eu Sim, tô não, proje". é um É mecanismo. um mecanismo que acontece. A Sim, questão é quando a gente faz isso de forma ingênua, né, inconsciente, ou quando a gente tem uma percepção. E isso traz pra gente uma janela pra gente se autoconhecer. Então, o tempo inteiro a gente está projetando ou introjetando também. E a gente vê uma projeção nisso, né, esse masculino ideal. E aí ela sente falta desse masculino ideal que, na verdade, a gente tem características femininas e masculinas dentro da gente, né. A gente fala de Jesus como homem integral. Ele isso. tinha a doçura, a profundidade do Que feminino. são próprias do arquétipo no ânima, né? Isso, exatamente. E tem o do masculino, que é a razão, o logos, né, essa coisa da palavra, do conhecimento. E a gente precisa ter uma alteridade interna em relação a essas 2 posturas, para que a gente não seja tomado por nenhuma delas, né. Então a gente vê uma idealização desse masculino, que é o masculino interno. Sim, No relacionamento é comum a gente procurar sempre essa projeção. Mas no processo de autoconhecimento, a gente tem que se separando o que é do nosso ânimos, desse lado aham, masculino, no caso da mulher, da pessoa, para que a gente possa ver a pessoa como ela é, né? E dar a liberdade dela ser como ela quer ser. Dar a liberdade dela existir e não sendo uma projeção. Só que quando a gente está nessa projeção, a gente não sente essa liberdade porque a gente não se sente integrado com essa nossa parte. Né, então como se faltasse alguma coisa, então eu preciso buscar fora, né, essa liberdade externalizada, eu preciso sair, eu preciso encontrar não que não há nada errado, gente, não há nada errado, e uma das coisas que eu amo no espiritismo é qualquer ação, independente da ação, é a intenção, né. Então, sair e ter essa individualidade é fantástico e é necessário mesmo que aconteça num relacionamento, mas também é importante que haja o casal ali preservado. Então eu vejo muito essa busca externa por algo que ela não está conseguindo integrar e se sentir livre internamente. claro. Agora, a gente não pode falar aqui de liberdade sem ter o contraponto também da responsabilidade. Uma das coisas que a Tati narra pra gente é que ela realizou 4 abortos. O aborto é uma questão vastamente trabalhada pela doutrina espírita, e a doutrina, como em todos os outros temas, a gente não recrimina ou discrimina a pessoa pelas condutas, todos somos seres ainda em processo evolutivo. Agora, a gente também não pode ignorar que toda conduta ela tem uma responsabilidade que decorre das suas consequências. E a doutrina trata com clareza sobre essa questão do aborto, né? Qual é a responsabilidade da Tati do ponto de vista do aborto, com o olhar espiritual, mas também psicológico, e como que ela pode trabalhar isso para os seus futuros relacionamentos, porque não adianta a gente ficar falando do que já passou, mas como ela pode trabalhar isso para, em acontecendo de ela engravidar novamente, ela poder se adequar a essa nova realidade de que agora ela será mãe, né? O Uhum. que a gente pode falar sobre o aspecto espiritual e também psicológico para a Tati no tocante à gestação, à maternidade? Então, na maternidade a gente tem realmente essa questão da liberdade mundana, vamos dizer assim, tolhida, porque você tem que viver para o outro, não tem jeito. Aquele ser, ele precisa integralmente de você, né, principalmente a parte materna, a mãe, né. Então ela realmente e parece que isso é até de uma forma, assim, fantasiosa, quando eu digo fantasiosa, porque é do imaginário infantil, sabe, de não assumir esta responsabilidade. Então é Claro. preciso esse crescimento, esse distanciamento, distanciamento talvez não seria a palavra correta, mas esse desgarrar dessa imagem infantil, de ser sempre cuidada, de ser sempre as Uma vontades feitas, uma desconstrução, né? desconstrução. E para reconstruir essa nova identidade, né, mais individualizada, sem tanta influência das figuras, das imagens maternas e paternas, onde a pessoa vai se descobrindo como ela é. E aí ela acaba tomando uma posição, um papel na sociedade, Sim, né, e é importante isso. E nisso a responsabilidade. claro. Porque enquanto crianças, né, a gente tem isso a responsabilidade é mais passada para os pais, né. A gente faz as coisas, eles se responsabilizam, né, quando até isso judicialmente falando, né, sempre tem alguém Sim, que é responsável pelas suas ações. Então é preciso um crescer.
Um crescer Claro. psicológico, espiritual, né? Nas próximas vezes, ela saber que toda vez que ela se relaciona, primeiro, o relacionamento ele tem fases, né? E é importante que ele passe por essas Sim. fases, né? Ele vai criando maturidade e é importante também que a gente vá crescendo com eles. São as fases também. E é uma fase importante para a mulher que, mesmo aquela que não vive a maternidade em si, ela pode viver a maternagem através do amor maternal, né, numa instituição de caridade, às vezes na própria família. Então, essa maternagem, não falando da maternidade, porque tem mulheres Sim, que escolhem não ser mães, sim. mas elas exercem essa maternagem, ela é importantíssima para a mulher. Porque é algo que está ali, no feminino mesmo, e isso é pulsante. Então, fugir disso é algo que também vai de contra essa liberdade, porque você está indo contra esse interior. Claro. Mas, lembrando mais uma vez, não tem problema nenhum não ser mãe. A questão é a maternagem, é um cuidado, esse amor materno, que é da ânima, É né? a canalização, É. né, desse arquétipo para a ideia do cuidado, né? André Luiz, em toda a sua obra, lá na coleção A Vida no Mundo Espiritual, narra muitos casos de mulheres que, na tentativa de fazer um aborto, porque vão perder a liberdade, porque vão ter que assumir uma maternidade sem um companheiro presente, o receio do que isso representa, a espiritualidade orienta que, na verdade, é aquela criança, é aquele espírito reencarnante quem ajudarão essa mulher a restabelecer o seu equilíbrio, porque está sendo enviado ali um espírito que tem uma vinculação afetiva enorme com ela e que vai ser muito importante para a sua vida futura, seja na velhice, seja na construção aí de uma vida equilibrada na vida adulta. A gente também não pode ignorar que existe esse fator espiritual, né? Sim, é que na verdade o espiritual, o psicológico, o material, ele tá tudo integrado, né? Ninguém Então, encarna por acaso ali, nada né? tá separado. E, de fato, tudo que nos é apresentado, Nelson, é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado. Não existe nada, deu errado. Não. Deu errado porque a gente pensava o que seria certo, mas sempre está certo, né? E aquilo nos traz um aprendizado, como até o próprio fato desses abortos que já foram feitos também pode trazer um aprendizado, uma Sim. mudança da forma de pensar, né? Um crescimento. Mas, de fato, o filho, ele nesse caso dela, né? Mas poderia ser uma outra situação, iria transformar ela de alguma forma, né? Às vezes de uma forma negativa, se a pessoa não conseguir aproveitar aquela oportunidade, ou de uma forma positiva. Mas tudo concorre para o bem de todos, né? Então, se a gente consegue compreender que o espiritual, ele acontece o tempo inteiro, né? Não é quando eu estou na casa espírita, eu estou cuidando do meu espiritual, e quando eu estou em casa, eu estou cuidando da minha vida. Não, ele acontece em tudo, a todo instante, porque nós somos espíritos o tempo inteiro, é a nossa essência, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar de entender que a responsabilidade, ela não é só nessa existência, né? A consequência, ela não vem só aqui, ela é para uma vida eterna, que a gente tem uma responsabilidade, né, que permanece depois dessa existência. Então, um aprendizado, né, com essa Claro. situação. Tem uma questão sutil, Ana, que eu não sei se você reparou, que eu queria que você ajudasse a gente a refletir. Mas ela narra que, ela que fala tanto de liberdade, narra que ela tem um companheiro muito ciumento, que não gosta que ela saia sozinha e tal. Mas não há pessoas que buscam exatamente pessoas sempre com aquele mesmo perfil, como uma tentativa recorrente de reafirmar alguma coisa? Quer dizer, pode ser que ela esteja exatamente procurando companheiros com esse perfil de ciúme, exatamente para poder reafirmar a sua independência e o relacionamento não durar. Não é um processo consciente, Tati. A gente sabe que você, não, eu não faço isso. A gente sabe que você não quer, né? Você não tem consciência. Mas isso pode acontecer, não pode? É o dedinho podre, né? Ah, Só que o dedinho é da é? Não queria pessoa. usar a expressão. É isso. Mas é isso aí. Claro, é assim, a gente busca exatamente aquilo que a gente falou. Tudo vem para um autoconhecimento. A gente busca aquilo que vai nos trazer de crescimento. Agora, tem a nossa lente para aquilo. É. Se você vai comprar um carro, você pensa no carro, você começa a ver o quê?
aquele carro na rua, na rua, na rua. Uma mulher que está pensando em gravidez ou que está grávida, ela vai começar a reparar as mulheres que estão grávidas. É o que a mente dela sobressai. Mas isso não é o todo, né? Então, quando a gente tem uma projeção, o que nos sobressai daquela pessoa é aquilo. Sim. Então, acaba que isso enaltece e engrandece muito. Não quer dizer que aquela pessoa não seja daquela forma, porque a gente só engata um gancho onde tem... Só engata onde tem gancho, né? Então, é importante a gente saber. Mas aquela pessoa não é só isso. Mas é isso que incomoda e é isso que sobressai. Então, é essa figura que fica daquela imagem toda. Claro. Exatamente para ter esse trabalho, né? Para que a pessoa possa trabalhando isso e desfazendo qualquer situação psicológica que tenha por trás, né? Ela vai dando maturidade para aquela situação. Você está falando do quanto a gente é complexo, né? O quanto a gente, em alguns momentos, chega a ser contraditório. É comum uma pessoa que fala tanto de liberdade querer uma alma gêmea? A gente vive nesses paradoxos, né? Mas sim, na alma gêmea, né, no caso, que é essa completude que ela busca, ela fala em alguém que me complete. Aí a gente vê como tá para fora isso, né? Porque quem vai me completar, se não eu mesma? São duas pessoas inteiras, juntas, que fazem esse terceiro ente. Duas pessoas pela metade vai acabar ficando pesado para um para outro. Então ela tá para fora buscando que alguém dê essa liberdade para ela, porque é mais fácil, a gente se eximir da responsabilidade. Da responsabilidade do nosso processo. Então é o outro que vai me dar liberdade, é o outro que vai me completar, é o outro que vai me aceitar. Eu não preciso me aceitar, eu não preciso trabalhar essa liberdade interior, eu não preciso me completar, porque isso é um processo difícil, né? Que precisa de um compromisso sério. E às vezes a gente vai abdicar de coisas que talvez na nossa imaturidade a gente ainda não queira. Isso é muito comum, hein, Tati? Não é nada. Isso acontece com todos nós, cada um tem o seu calo. É verdade. O Emmanuel tem um texto muito conhecido que fala sobre a questão da alma gêmea, né? E ali ele vai lembrar que somos espíritos com individualidade indiscutível, né? Deus não nos cria pela metade para que a gente precise encontrar uma outra metade para sermos plenos. A plenitude está dentro de nós, né? Está dentro desse processo de busca de uma consciência que vai conduzir para a plenitude. E nesse processo todo, o Emmanuel não menciona uma questão que já foi muito mal interpretada, que é assim, apesar de a gente não ter uma cara metade, uma outra criatura que nos complete, mas a gente tem sim alguns espíritos que passam pela nossa história e que nos trazem essa sensação de plenitude por uma história já construída e pelo conforto que a presença daquela pessoa nos traz. Eu já disse que não tem nenhum problema com a ideia de 5 relacionamentos, eu acho super natural, mas essa coisa de estar buscando alguém e assim, descartar muito rapidamente, ao invés de investir num relacionamento mais sólido, isso tem a ver com essa questão da busca de uma plenitude, quer dizer, talvez ela esteja buscando no relacionamento alguma coisa que deveria estar dentro dela mesma. Total, é essa completude, né, que ela quer que o mundo, no caso, projetado no relacionamento, ofereça, mas é uma completude nossa interna, né? E isso se torna pesado para o companheiro, o que acarreta também conflitos, em dificuldades. Sim. E se nós mesmos temos dificuldade em saber o que realmente está por trás, o que realmente a gente quer, o que a gente busca, imagina para o outro saber, tentar ter essa leitura, né, do que a gente quer. Claro. Que o outro também é um outro ego, buscando com as mesmas dificuldades. Claro. Então, isso realmente está totalmente linkado, né? A gente busca muito para fora aquilo que a gente deve buscar dentro. Não quer dizer que não hajam ajustes no relacionamento. Há um crescimento junto, é preciso persistência, né? Perseverança, precisa de companheirismo, muita comunicação e o amor, né? Que traz essa aceitação do outro e a vontade de permanecer mesmo quando tem tempos difíceis, porque todo relacionamento terão tempos difíceis. E todos esses tempos difíceis, essas crises, elas, se forem trabalhadas de uma forma
correta, vamos dizer assim, se é que existe certo e errado, mas se forem bem trabalhadas, melhor, elas vão culminar num crescimento, né? Porque as grandes crises, tanto internas quanto nas relações, se a gente olha para isso como oportunidades, elas nos engrandecem, né? Então, realmente, essa busca por sempre trocar seria trocar o quê, né? Porque se eu tô no relacionamento aqui com você, Nelson, e assim, tudo que eu quero que você me dê. Aí você não pode mais ser o que você é. Então, quando eu peço para o outro me dar a liberdade ou me completar, eu tiro do outro a chance da liberdade dele ser o que ele é. Né? Então, você vê como a gente está sempre nesse paradoxo, sempre nesse oposto, né? Eu quero, mas eu tiro do outro para ter. Sim. Então, é preciso essa liberdade interna, essa completude de si mesmo, né? Para o outro também tenha essa liberdade interna e juntos eles possam construir uma liberdade em comum. Tem um pouco também de uma infância espiritual, que é uma expressão que a Joana utiliza, quando ela quer o tempo inteiro que alguém dê para ela isso, né? Isso. Porque a busca dessa evolução é um processo muito individual. Nós compartilhamos experiências com o outro, mas essa busca é essencialmente individual. E ela quer sempre que alguém dê a ela esse espaço. Ela não fala em, eu preciso conquistar esse espaço e eu preciso disso, então ele precisa entender. Quer dizer, ela não se coloca em primeira pessoa, ela sempre coloca como uma terceira pessoa. É aquela história, né? O adulto dá, a criança pede, né? E é isso no caso espiritual. Nós ainda somos crianças espirituais, né? A gente ainda tem muita coisa para aprender. E realmente, a gente tem que sempre, primeiro, trazer para si, né? Qual é a minha participação nisso? Porque sempre tem uma participação. Não quer dizer que a gente deva permanecer em relacionamentos que a gente não está bem, mas a gente tem que sempre aprender com eles. Sempre compreender qual é a minha parte nisso. Onde eu estou projetando, onde eu estou introjetando, sabe? Onde eu não estou me colocando, onde eu não estou assumindo minhas responsabilidades. Porque isso traz essa maturidade espiritual, né? A gente vê a nossa parte. Claro. E o outro trabalha a parte do outro. Mas trazer para si. O que eu tenho aqui? O que é meu aqui que eu posso trabalhar e eu posso melhorar? E aí a vida, a existência, ela passa a ter o objetivo real dela, né? Como traz a espiritualidade pra gente, que é de um crescimento espiritual, né? Um autoconhecimento de si. Cuidar é uma das grandes expressões de crescimento, né? A gente cresce quando cuida. Não é à toa que a própria terapia da prática da caridade, da dedicação a um projeto, é recomendada para aqueles que se sentem infelizes, que se sentem com vazio existencial. E ela parece fugir um pouco disso, né? Essa coisa de não querer ter filhos, de não querer cuidar do filho de outro, tem um pouco de fuga dessa coisa do cuidar, né? O que você percebe no caso da Tati que essa dificuldade do cuidar do outro possa representar alguma coisa que, na verdade, ela ainda não reconheceu e que a gente possa ajudá-la a perceber agora? Então, o cuidar, ele pede que a gente saia do eu, né? A gente sai do centro da nossa atenção Aham. para poder olhar para o outro, é abrir mão de si, né? Que é o grande aprendizado que todos nós temos, por isso a recomendação da espiritualidade, da caridade, né? Então, é a gente entender que esse eu que nós somos hoje, ele também é uma ideia de eu, né? Ele é um complexo de informações. Se eu perder a minha memória, né, das coisas que eu gosto, eu continuo sendo eu, mas eu não sei a minha história, né? Então, que isso é algo passageiro, que é importante a gente trabalhar isso, né? A gente olhar para o outro, entender qual é a nossa parte essencial, né? Aonde esse eu também não foi construído, até que parte esse eu sou eu, né? Onde está a minha vontade ali, de fato. Porque a gente atrás muita coisa da nossa infância e das nossas outras vidas já arraigadas, né? Mas que surgem de novo na nossa infância. Então a gente precisa ver até onde sou eu falando, não é a imagem, né, da sociedade falando através de mim, até onde sou eu e não é a imagem do meu pai, da minha mãe falando através de mim, né? Então é importante
essa terapia, ela faz com que a gente saia da gente e veja como observador. E esse observador, ele deve existir na nossa própria vida. A gente sair um pouco das situações onde a gente está para poder ver, peraí, o que está acontecendo de fato, sem essas projeções, né? De fato mais objetivo. O que está acontecendo aqui? O que eu posso fazer, né, para melhorar isso? E algumas pessoas têm realmente a necessidade de estar junto de outras, né? Eu conversando com alguns amigos que se divorciaram há pouco tempo, eles dizem assim: tudo que eu quero agora é não. Posso até estar com alguém, mas eu não quero morar com alguém. E outras pessoas já, não, nossa, eu sozinho não consigo, eu preciso estar morando com alguém. São estágios diferentes, são personalidades. Como é que a gente chega a esses resultados tão diferentes? De várias formas, né, eu nunca tenho uma receita de bolo, mas normalmente as pessoas que saem de um relacionamento mais longo, é até interessante que tenha esse momento mais sozinho, que é um luto que acontece, porque é uma morte, né, de uma relação. Então é interessante que isso aconteça, que a pessoa se reequilibre, ou muitas das vezes acabam querendo emendar, né, porque não conseguem viver com a própria companhia. Uhum. Então essa necessidade do outro é uma fuga de si mesmo. E que causa muita ansiedade, porque se você foge da sua maior companhia, que é você, né, É. então é um processo cansativo, né, você fugir de você mesmo o tempo inteiro. É, isso é difícil, assim, porque eu divorciei, né? E depois que eu divorciei, a gente conversa muito com as pessoas que passaram pela mesma experiência, e eu vejo isso, algumas pessoas não conseguem ficar sozinhas. E na busca dessa coisa de ter alguém, acaba buscando uma companhia, vou usar a expressão, não tão qualificada, não tão preparada para aquele relacionamento, mas pela necessidade de preenchimento urgente daquele espaço vazio que ficou. É a completude fora, né, É, tá fora, isso exime a gente da responsabilidade de uma procura dentro, que é mais trabalhosa, que é difícil, às vezes dolorosa, mas extremamente importante e que traz um crescimento. É um parto, né, tem aquela gestação, aquela dor do parto, mas quando nasce, é. vem aquela sensação de criação, de toda a criatividade, de amor. Então é uma dor que faz surgir algo, que faz nascer algo. Uma dor extremamente necessária para o nosso crescimento. Essa do autoconhecimento. Perfeito. E no processo terapêutico a que você está acostumada, você deve receber assim muitas pessoas com essas questões, porque dificuldade conjugal é uma das questões nucleares, né? Sim, Da busca de um terapeuta, de um psicólogo, de alguém que possa ajudar a trabalhar essas questões. A Tátia está vivendo isso, e aqui a gente sempre costuma terminar os programas perguntando qual é o sentimento, qual é a emoção que a Tati pode trabalhar, o que eu vou dizer já, em quem está aí vivendo as mesmas questões, pode aproveitar a dica, porque é tudo mais ou menos a mesma coisa, guardadas as particularidades. Qual é o sentimento ou a emoção que a Tati precisa trabalhar para poder encontrar essa paz que ela tanto busca? o egoísmo, né? Esse sair de si um pouco, tirar o eu como centro. É importantíssimo na relação, né? Na relação não só conjugal, mas com o mundo e conosco mesmo. Que bom. Aninha, foi um prazer. Eu chamo de Aninha porque a gente já está habituado aqui a chamar de Aninha, então a gente traz isso para cá também. Foi um prazer receber Prazer você. foi meu, Nelson. Você sabe que eu gosto muitíssimo de ouvir você. E olha, a gente queria falar para a Tati que às vezes é difícil mesmo ouvir algumas coisas, sabe, Tati? Mas não rejeita de pronto, não. Tenta ouvir com cuidado. Lembra que a gente também tem, né, os programas lá no playlist do Seja Bar no YouTube. Assiste de novo, ouve outra vez, porque aí a sua escuta já vai ser diferente e tenta encontrar caminhos para que essas questões que a gente disse aqui possam, de alguma maneira, te trazer aquilo que você encontra. A gente está aqui na torcida por você. Obrigado pela tua Eu que presença. agradeço, Nelson, poder contribuir um pouco, né? Claro que a gente vê aqui só uma parte, um ângulo, né, que a Tati trouxe, tem É muito verdade. mais por trás, mas que a gente possa ter contribuído de alguma forma, né? Tenho certeza que você gostou, porque eu adorei. Aninha, sempre, sempre Ah, eu que bem-vinda aqui, tá agradeço. bom? Obrigada, Nelson. Grande abraço, então. Quanto aprendizado a gente teve hoje a partir da história que a Tati mandou pra gente, não é verdade?
É curioso se a gente refletir que relacionamentos não são uma coisa fácil de a gente encontrar equilíbrio, felicidade. É algo que tanta e tanta gente deseja encontrar, mas que tantos também enfrentam dificuldade nessa jornada de encontro, de reencontro. Pois bem, hoje a gente recebeu aqui a Ana Carolina e ela trouxe para a gente algumas questões de enorme relevância. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu queria ver com vocês o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer para a gente sobre este caso por meio de algumas palavras que a gente acha que se amoldam muito bem. Vamos dar uma olhada? O indivíduo foi achando-se autossuficiente e abandonando cada vez mais os princípios morais e os valores espirituais. Ampliou seu espaço achando que poderia ter o domínio e o controle sobre tudo. E aí, as relações se tornaram frias, virtuais, ocasionais e adoeceram. O indivíduo vive um vácuo constante, desde a adolescência, que deriva em apego e rompe como uma busca inconsciente, devido ao medo da solidão. Pois os aspectos íntimos, somatizando-os, lhes causam variáveis transtornos. E o indivíduo considera incompreensível o motivo dos seus relacionamentos naufragarem. Doutora Nise está lembrando a gente que muitos relacionamentos não dão certo, não porque não houvesse possibilidade de aquelas duas criaturas, pelas suas características, pela sua história, pelo seu planejamento espiritual, serem felizes juntas. Mas é porque qualquer movimento de reencontro e de vivência em comum exigiria desses indivíduos alguns movimentos internos. Esses movimentos são de ajuste para a convivência diária, cotidiana, mas também de compreensão da própria realidade e de autoconhecimento. Só para a gente exemplificar, a convivência de algumas pessoas pode ser difícil porque a gente não consegue abrir mão de alguns valores que a gente tem. O valor do orgulho, a dificuldade do egoísmo, a dificuldade de ceder diante de algumas dificuldades, né? E por conta disso o relacionamento não dá certo. Mas às vezes o problema é anterior, ele está dentro de nós. Quantas e quantas vezes também a gente acha que o outro tem um defeito e esse defeito, na verdade, é apenas uma projeção daquilo que eu mesmo tenho dentro de mim. Então, a reflexão de hoje, tudo aquilo que Ana Carolina trouxe para a gente, o que a gente discutiu, eu tenho certeza que vai de alguma forma te ajudar a compreender onde é que estão os pontos sensíveis da tua dificuldade de se relacionar. Vamos pensar sobre isso? Então, a gente aqui queria fazer um convite, que você sempre assistisse a gente pela TV Mundo Maior. Mas a gente também não pode esquecer que se você por algum motivo perder algum programa, você pode encontrar lá no YouTube, na playlist do Seja Barra, todos os programas anteriores. Não apenas aqui do Reconstruindo Emoções, mas também de diversas outras atividades que o Centro Espírita Joana de Ângeles, da Barra da Tijuca, promove. E a gente tem certeza que esse movimento de estudo e de autoconhecimento nunca vão ser jogados fora. Você vai aproveitar tudo que a gente conversa aqui, porque a doutrina espírita é, antes de tudo, a doutrina consoladora. E aí a gente faz um outro convite. Que tal se a tua própria história viesse num próximo programa para a gente discutir? A gente te ajuda e a tua história ajuda um monte de gente. Para isso, manda a tua história com detalhes para o telefone que aparece aí na tela, por WhatsApp. A gente aguarda você então.